CBN Mix Brasil. Apresentação: André Fischer e Pétria Chaves. Meninas que amam meninas, mulheres que amam mulheres. Esta semana a CBN Mix Brasil com um programa especial falando sobre a visibilidade lésbica, já que essa é a semana da visibilidade lésbica. Mulheres que lutam para poder mostrar e demonstrar o seu amor. Numa sociedade que está se abrindo, é verdade, mas que ainda traz desafios enormes. Não, André? Pois é. E tem uma questão interessante, Pétria, porque a gente, no 28 de junho, comemora o orgulho LGBT, porque a gente fala, né, a comunidade LGBT tem uma questão toda de autoestima ali, de ter que se assumir. E a gente comemora a visibilidade lésbica especificamente porque existe uma questão que é a invisibilidade. As meninas realmente aparecem menos. A gente ouve muito mais falar dos rapazes gays do que das meninas lésbicas. Embora a gente vem trazendo aqui muitas histórias das meninas, das mulheres, mas ainda assim isso é um fato. E hoje nós trazemos aqui, eu vou apresentar cada uma delas, a começar com a Cida Araújo. A Cida, a Cida que é uma pioneira, né, Cida, empresária e que fundou um dos points, vamos colocar assim, de meninas aqui em São Paulo, que foi considerado um dos mais tradicionais. Sim. Foram 16 anos de muita luta. Eu falo o seguinte, que esses 16 anos é muito ano. Há 16 anos atrás, eu batalhei muito. Hoje, graças a Deus, o leque está se abrindo cada dia que passa, que eu estou achando isso aí maravilhoso. E espero que continue cada dia mais e a mulherada que põe a carinha para fora, que a gente precisa. O Farol Madalena, que é uma referência aqui em São Paulo, de lugares para meninos, e a Farol e a Festa Diva. E a Festa Diva. Bom, nós estamos aqui também com a Ingrid Gonçalves, ela tem 28 anos, família muito religiosa e tem muita história para contar, né, Ingrid? Bom dia, boa noite. Boa noite, tudo bom? Como vai? Nós também estamos aqui nos nossos estúdios com a Marisa Louvisson, que foi policial militar durante a ditadura, hoje é consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento e tem muitas preocupações aí, muitas coisas interessantes para tratar, né, Marisa? Boa noite. Boa noite. Na verdade, nem tantas preocupações, eu acho que eu estou muito mais tranquila nesse momento, né? Já tive muitas, mas no momento só amor para dar mesmo. Que bom. E também aqui nos nossos estúdios a Tatiana Carvalho, tem 30 anos, trabalha na biblioteca do Instituto de Psicologia da USP, mas é apaixonada por educação e vem estudando o papel das professoras lésbicas, quer se aprofundar nesse tema no ensino básico, né, Tatiana? Começar a estudar agora a questão das professoras lésbicas na educação básica de São Paulo, porque a gente sabe que são totalmente invisíveis, né? E, quer dizer, como trabalhar a questão da homofobia, né, da diversidade sexual na educação, se a sua sexualidade é um tabu, se você tem que ser invisível, né? Então, acho que bem bacana ter esse espaço aqui para discutir isso, discutir a visibilidade lésbica. Será que muita coisa avançou, André, nesse tempo? Acho que é bom a gente fazer essa pergunta para elas, né? Eu acho que a coisa mais interessante que aconteceu, em termos de direitos até a gente teve alguns avanços aí mais recentemente, é verdade, mas a coisa que a gente sem dúvida alguma avançou mais foi na questão da visibilidade LGBT, de tanto gays quanto lésbicas, né? Acho que nesses últimos anos as pessoas começaram a dar mais a cara, a serem reconhecidas, e isso eu acho que foi o que mudou basicamente nesses últimos anos. Não sei se vocês concordam. Eu acho que essa geração, né, André? Essa geração, porque a nossa geração, né, até hoje elas estão dentro do armário, são poucas que saíram, como eu, como ela, estou dizendo assim, na nossa geração mesmo, né? E essa geração que está aí, bacana. O que eu estou falando, está se abrindo o leque, sim. As mulheres estão se abrindo mesmo. Você vai em shopping, elas estão de mão dadas, elas se beijam. E a nossa geração, infelizmente, foi uma minoria que pôs a cara para bater. Mas aqui a gente tem duas representantes, a Cida fala disso. Marisa, como é que foi para você essa passagem? Hoje você tem amor para dar, mas como é que foi no começo? Sempre tive, desde o início, não... Eu tenho uma visão diferente dela. Eu acho que, inclusive, a coisa da visibilidade é a visibilidade nossa, né?
Porque, na verdade, a gente sempre puxa um pouco das glórias, né, de tudo para a geração nossa, né? Fomos nós que criamos um computador, fomos nós que fizemos tudo, né? Então, e eu acho que começou exatamente na nossa época. É o contrário, né? A visibilidade começou conosco, no tempo com certeza. do Ferros, no tempo de... Nós demos o início. O início, exatamente. O que mudou agora eu acho que a gente tem a imprensa, a mídia a nosso favor. Com certeza. Que eu acho que é isso. Porque a população continua com preconceito, tudo isso. Nós é que continuamos no nosso caminho de plantar, não, eu quero ser e pronto. E a gente pegou a mídia muito a nosso favor, e isso aí está ajudando bastante. Me conta um pouquinho da tua história, só para a gente contextualizar. Você foi policial, é isso? Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse momento. Policial durante a ditadura militar, foram tempos difíceis? Queria que você contasse um pouquinho. Foram tempos engraçados, né? Na verdade, eu acabei sendo policial porque eu não tinha... Eu estava terminando a faculdade, sem profissão, tudo isso, e na época... ser policial feminina era um salário muito bom mesmo. E até a minha família chegou e falou, olha, já que não tem nada que fazer, achei esse papelzinho na rua, era um concurso para a polícia. Eu acabei indo e passando em primeiro lugar. Só que exatamente quando eu passei, muda, a polícia feminina passa a ser polícia militar. E eu não tenho muito perfil assim de obediência, né? Eu tive que sair batendo continência, né? Marchar, aquelas coisas todas. Isso era muito esquisito para mim, né? E daí eu passei a ter algumas dificuldades. Tanto é que eu saí, entrei em primeiro lugar da escola, era uma escola boa, uma escola muito boa que a gente saía sargento na época, para depois fazer a escola para oficial. E não saí em primeiro porque imagina, fui reprovada em tiro ao alvo, fui reprovada em defesa pessoal, tudo isso porque não era meu perfil, né? Nas outras matérias eu continuei bem. E havia muitas lésbicas dentro da academia? O grande problema era esse. Elas estavam querendo mostrar que não havia. Entendeu? E, na verdade, não havia mesmo. Havia o que há no mundo, era a proporção igual. Entendeu? Mas elas queriam mostrar que não havia nenhuma. Né? Mas eu logo de cara me apaixonei por uma tenente maravilhosa. Foi correspondida? Foi correspondida? Fui correspondida e aí nós tivemos problemas, aí sim, porque a gente não contou muito com o que ia acontecer, né? E aí elas, e mesmo assim elas me promoveram, eu cheguei a segundo sargento, olha só, autoridade para burro. Mas aí elas disseram, não, você não tem perfil. E foram gentis, não me mandaram embora, assim, elas disseram que eu estava sendo desligada por falta de perfil para a profissão. Elas demoraram um pouco para descobrir. Mas você acha que isso foi relacionado à tua... duas coisas. Não conformação, com não conformação. Ou o fato de ser lésbica? Eu acho que as duas coisas. Nunca ficou muito claro, obviamente, mas eu de cara fui morar com a tenente, entendeu? Então, eu chamei para mim o problema realmente, né? Eu fui chamar, eles tinham polícia, polícia secreta, e logo viram que eu tinha mudado de endereço, não tinha informado. Então, bom, no caso, a Marise, André, ela tem 61 anos, né, Marise? E a gente tem aqui também, por exemplo, a Tatiana, que tem 30. Então, são gerações bem diferentes. E aí eu queria perguntar para você, Tatiana, que inclusive estuda educação. Primeiro, como é que foi para você se afirmar como homossexual, né? Se foi difícil. E aí, fazendo esse paralelo com a história da Marise, tem muita diferença com relação à aceitação no meio em que você vive? Sim. Então, eu acho que, para começar dizendo, né, que eu acho que isso tem, isso que você falou tem a ver muito com a questão do espaço público ser um espaço muito mais masculino, historicamente, do que feminino, né? Então, sempre houve mulheres em que ocuparam o espaço público e tal, mas a gente tem muito menos, né? Então, até na política e tudo mais. Então, por isso que talvez a militância ela seja muito mais masculina, talvez. Hoje os tem diminuído, né? As mulheres têm ocupado muito mais, né? A primeira parada em 2001 que eu fui, eu tinha poucas meninas, assim, na Paulista, andando assim, na rua, de mão dada. Hoje em dia você vê muito mais, o que você falou é verdade mesmo. As mulheres estão ocupando muito mais o espaço público. Mas eu acho que ainda tem essa questão
da dificuldade. Eu sou formada em História, eu fui professora, né, por 2 anos, e hoje eu trabalho numa biblioteca, né, na USP, quer dizer, é um outro mundo, o pessoal lá é muito comprometido com os direitos humanos, então lá foi totalmente diferente, todo mundo sabe, eu consigo fazer um ciclo de debate sobre diversidade sexual, mesmo sendo da área administrativa, quer dizer, é uma coisa que em poucas profissões, em poucos lugares você consegue isso, né? Agora, quando eu dava aula era bem diferente, né? Você não pode simplesmente falar sobre isso tranquilamente. Quer dizer, se você é heterossexual, você pode usar uma aliança, você pode convidar todo mundo para o seu casamento, falar, vou me casar, meu marido isso, minha esposa aquilo, meus filhos. Agora, se você é homossexual, você tem que ficar invisível, ou você tem que, às vezes... básico, isso não é ainda mais complicado? É mais complicado no ensino básico, e a gente tem um número muito grande de professoras, e certamente um número significativo, talvez, de professoras bissexuais ou lésbicas, e quer dizer, essa invisibilidade delas, eu acho que acaba reforçando a homofobia, reforçando a discriminação, porque você acha que o homossexual é aquele ser estranho, né? Aquela pessoa que é aquele tipo que você só vê em programa humorístico, né? Então, a gente perde a oportunidade, né? de trazer essa discussão e de ver as pessoas homossexuais como pessoas que têm todos os defeitos e qualidades, como quaisquer outras, né? E aí a questão também da religião, né, André, que a gente traz aqui muito no programa, e eu acho que o caminho que a religião às vezes acaba traçando impede muita gente de se afirmar, enfim, e traz muitos conflitos. E a Ingrid tem uma história que intercala, né, a questão de se assumir e também ter uma família muito religiosa. A religião muitas vezes prejudica essa conversa com a família, Ingrid. Como é que foi isso na tua história? Bom, vamos lá. Eu cresci, a minha família é muito assim religiosa no sentido de ser evangélica, né? A gente frequentou diversas igrejas. Você junto, né? Eu acreditava. Era aquele universo que eu conhecia. Eu sou daqui de São Paulo, mas acabei morando em diversas cidades do Brasil. Morei em São Luís do Maranhão, morei em Jundiaí, em Vinhedo, um pouco em Minas. Enfim, dei uma rodada, mas assim, a minha família essencialmente tem muito essa crença, né? E isso é muito forte. E isso acaba, de fato, sendo uma base, uma raiz fundamental. Moral, mas não só moral, mas assim, digo fundamental porque acaba permeando diversos aspectos, até mesmo o aspecto de todas as relações de trabalho dos meus pais são comerciantes, acabam se dando um pouco mais com comerciantes que também têm, né, essa questão da religião e tal, assim, acaba permeando muito, né? Eu acabei indo um certo período para uma igreja que a gente chamava de Igreja dos Mórmons, né, Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o nome, né? É conhecido como Mórmons. Porque eu achava mais tranquilo, porque a igreja evangélica tem muita gritaria e tudo mais, né? Então eu achava a igreja um lugar mais tranquilo, onde eu podia ser incentivado ao estudo, porque os mormons eles têm muito essa coisa de você tem que estudar para você evoluir, né, sua alma evoluir, a sua existência, etc, uma longa história, mas assim, eu gostei muito de ir para lá para, né, mudar um pouco de ares, assim. E essa questão da homossexualidade já era uma questão para você? Então, como é que foi entrar com esse assunto com a família? Então, aí eu sempre, assim, eu tive namorados e tal, né? Mas, assim, eu sempre achava que tinha alguma coisa, assim, que estava faltando, porque eu nunca me sentia tão completa com os meus namorados homens e tal. E quando eu fui fazer faculdade, eu acabei conhecendo um outro universo, porque aquele universo ali no interior que eu conhecia da igreja, dos amigos da igreja, etc., ele... Aqui em São Paulo, de volta na faculdade já, outro universo se abriu, assim, né? Eu acabei indo trabalhar muito rápido, acabei, né, pegando orientação de um professor, indo trabalhar em televisão e depois fazendo diversas coisas com cinema, rádio, etc. E aí acabou que eu fiquei com uma menina na faculdade, né? Aconteceu. Inclusive era esse meu professor que falava, Ingrid, aquela menina tá afim de você. Eu, como assim? Não, ela tá afim de você, você vai ver. Acabou acontecendo, né? E isso deu um nó na minha cabeça, né? Imagina, assim, eu tava para ir para passar 2 meses em Roma. E eu fiquei lá 2 meses com aquela coisa na cabeça, acabei arrumando um namoradinho lá, fiquei com esse cara lá, mas com aquilo na cabeça, daquela menina, aquela coisa, acabou que eu voltei, a gente teve mais um encontrinho e tal, mas não deu muito, né? Só que isso foi, aí eu fui, né, desvendando todo esse universo, fui aos poucos tendo coragem de me assumir, só que
isso demorou muito tempo. Eu fiz terapia um tempo, porque o que acabou acontecendo? Assim, só para eu concluir, acabou acontecendo que eu tinha 2 Ingrids por muito tempo, assim. Eu era entre aspas, uma mentirinha, assim, que eu colocava, porque eu não queria magoar os meus pais, que eu gostava muito deles, mas eu sabia que jamais eles iam entender, seria muito complicado. E eu também não queria, enfim, eu via que não era pecado o que as pessoas estavam fazendo, sabe? Eu via que eu não ia pro inferno, que Deus não era aquele dedo na minha cara, né? Como era pintado, assim, antes. Então eu acabei sendo 2 pessoas, assim. Eu era justamente uma em casa e outra fora. Às vezes eu, sei lá, tinha toda uma produção antes de entrar em casa e depois que saía eu ficava mais solto. Enfim, teve por muito tempo essa coisa do duplo. Muito tempo. E isso deu um nó na minha cabeça, que eu acho importante falar, porque eu sei que tem muita gente que passa pela mesma situação, assim. E acho que isso que me deu coragem, inclusive, para participar do projeto da Cara, além de eu gostar muito da Cara, não estou falando do livro, né, o Muito Prazer, Voz da Diversidade, além de eu gostar muito da Cara, a gente se conhece há bastante tempo, mas me deu coragem mesmo e vontade de participar, porque eu sei que tem um monte de gente que passa por situações assim, muito parecidas. Bom, terapia, religião, sociedade conservadora. Esse é o nosso assunto de hoje aqui com as meninas que amam meninas. Hoje, em homenagem à Semana da Visibilidade Lésbica, nós estamos trazendo aqui convidadas especiais. Inclusive, você que está nos ouvindo pode também assistir essa entrevista em vídeo no site da CBN. A gente vai para o Repórter CBN e já volta com mais papo aqui com as meninas. Bom, né, André? Vamos lá. CBN Mix Brasil. Apresentação: André Fischer e Pétria Chaves. Especial Mulheres aqui no CBN Mix Brasil de hoje. Nos nossos estúdios nós trazemos convidadas. Nós estamos aqui com a empresária Cida Araújo, também com a Ingrid Gonçalves, que é produtora cultural, a Marise Luvson, que é consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e com a estudante de psicologia formada em História, que se especializa em educação, a Tatiana Carvalho, todas elas aqui nos nossos estúdios para falar sobre amor, para falar sobre afirmação, para falar sobre homossexualidade entre mulheres, né, André? Pois é. E se o tema é visibilidade, eu queria aproveitar aqui a presença da Cida e da Ingrid, que também já trabalhou com as meninas, fazendo eventos para meninas. Como que é essa questão, a gente falando de mercado, né? Visibilidade não tem como você não ligar a questão de você estar presente ali no mercado. Como é que é trabalhar com o público lésbico, das meninas, né? Porque tem essa coisa toda que as meninas saem menos, aparecem menos, tem essa lenda de que elas ficam em casa, que não saem muito. Como é que é trabalhar com esse mercado? É por isso, André, que são quase 16 anos de Farol, né? Que a Cida Araújo é precursora, que ela fez, que ela realmente conseguiu tirar a mulherada de casa. Isso que elas comentam, não sou eu, entendeu? Então, realmente, assim, quando eu abri o Farol, eu tinha, assim, o público dos 18 aos 60, aos 70 anos, tá? E quando eu faço a Festa Diva, até, assim, eu tenho que pegar um DJ que toca música anos 70, 80, 90, aí essa tribo dessa idade, né, elas chegam tipo 10 horas da noite e vai embora curte horrores, dança horrores, porque depois você tem que ter outro tipo de DJ, que é outra geração. Eu peguei meio 3 gerações, né? Mas isso há 16 anos atrás, então o Farol era lindo, porque eu tinha mulher de cabelos brancos e aquela novinha, sabe, de cabelo. Mas tem que concentrar porque é um público menor, porque no público masculino você tem essas mas olha, não sei, né? Não me pergunte como eu consegui fazer isso, de tirar todas as tribos de casa, né? E iam lá no Farol. Então era uma coisa assim que às vezes eu tinha dia que eu ficava emocionada, sabe? Aí as pessoas perguntavam... Mas você desconfiava que ia ter sucesso, assim, até por ser difícil? Nunca. Eu abri assim, graças a Deus sempre tinha um bom conhecimento, conhecia muito o meio lésbico, e foi uma coisa assim que o ponto principal. Você dá uma boa qualidade para a mulher, porque isso era muito difícil. No meio lésbico, você abrir um estabelecimento, você dando uma qualidade de tudo,
de tudo. Então, ela se sentiu assim, privilegiada de ter... não estou vendendo meu peixe, tá? Mas é bem isso que é falado. Então, eu dei uma boa cozinha, um bom atendimento, uma boa música, que elas nunca tiveram. Não ficou underground. Não ficou. Outsider, Exatamente. Foi uma coisa assim muito bacana. E aonde iam para lá todas as tribos. Cidade, de onde vem tua força? Família? De onde vem? Olha, cara, eu sou assim, somos em 5 filhos, né? Eu sou a caçula. E fui meio mimada, dentro, né, de um padrão assim, mimada, ponto. Mas eu sempre fui uma pessoa muito independente desde criança. Entendeu? Então, até quando eu estava falando de namoro e tal, eu fui praticamente 3 vezes quase noiva, quase. Quando falava em noivado, me dava uma coisa, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E os três rapazes que eu tive na minha vida, que queriam casar, era o que a mulher queria na vida. Príncipe. Bonito, príncipe, entendeu? Até que um deles, que quando falou em casamento... Cara, eu saí fora, eu tremi. A minha mãe Arrepiou. amava esse meu namorado. Quando eu terminei com ele, minha mãe ficou 1 mês sem falar comigo. Nossa. Como? Eu falei assim, peraí, sou eu que estou namorando, não é o senhor. Então, minha mãe ficou indignada. Mas, enfim, passou. Bacana. Aí, é aquela coisa que ela falou, eu tinha alguma coisa que não sei o que era. Gente, o que é, né? O que será? O que está acontecendo? Aí tem a tal da faculdade, né? Também teve uma Ponto. Grande encontro. Aí eu fui fazer educação física. Nossa, olha, foi a coisa mais... Gente, eu estava no meu mundo, que delícia, né? Pela possibilidade que tinha de se relacionar com muitas Exatamente, mulheres. exatamente. Era aquilo lá. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Mas uma felicidade assim que eu tive que guardar para mim, né? Lógico, né? E aí sacou? Descobri, saquei. Mas, logicamente, dentro da minha família, eu fui criada para o quê? Para casar, para, né, constituir família. Né? Mas aí foi uma coisa bacana, foi uma coisa assim que, de repente, a minha irmã, a Marisa, foi uma pessoa que ela tinha um olho clínico e veio conversar comigo assim de uma forma, sabe, sutil, tal, e me abri com ela, só. Mas só que aconteceu o seguinte, eu tinha namoradinho, fui noivinha, e de repente parou isso na minha casa. Eram só amigas que apareciam. Vai fazer o quê? Né? E aí todo mundo saca, mas parece que não saca. Isso Mas acontece? eu acho o seguinte, o pai e mãe sabe sim, não vem com aquela história, sabe, eles querem tapar os... Olha, pôr assim a mão, não está fechando, não quer enxergar, enxerga. É bem isso. Eu queria Sabe soltar uma antes. pergunta para elas, assim, por que a família, por que na opinião de vocês a família traz tanta rigidez, assim, em aceitar quem são seus filhos? E não só em relação à homossexualidade, acho que a homossexualidade acaba sendo um caso extremo, mas por que tem tanta expectativa, assim? Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, na minha casa foi uma coisa assim muito, foi aos poucos, entendeu? Foi aos poucos. A minha mãe e o meu pai, sabe, do interior e tal, o meu pai, inclusive, era um cara que eu não sabia que ele tinha uma cabeça bacana. Que tipo, a minha mãe ia chegar para o meu pai e falar assim, tá vendo, a Cida está ficando balzáquia, ela não arruma mais namorado. O meu pai, acho que ele já enxergava de uma forma, não sei como, ele falava assim, imagina, a Cida não é de casar, se a Cida casar vai bater no marido, ela não pode casar. Eu falei, nossa, meu pai falando isso, que bacana. Minha mãe ficou louca com ele e tal. Bom, enfim, aí, só que eu omitia, eu não mentia. Eu nunca menti. Eu trabalhei 20 anos com gráfica, um departamento que eu era a única mulher. Então, tinha festas, jantares, cada um podia levar o seu respectivo marido ou mulher. Eu não levava ninguém. Eu podia chegar, levar o André, que era o meu amigo, fazia de conta. Não, nunca fiz isso. Eu posso fazer uma parte que eu sempre participo de discussões sobre isso, sobre a história do assumir ou não no local de trabalho. E eu acho que isso depende muito da gente. Eu acho que ela tocou uma palavra maravilhosa que se chama mentir.
Quer dizer, eu acho que a mentira é muito pior. Bem pior. Quando você começa a mentir e o teu ambiente de trabalho já está desconfiado, você é alvo de fofoca até a morte. Com certeza. Se você é sempre você, tranquilamente, sem forçar um noivo, Exatamente. sem forçar um amante, sem forçar qualquer coisa, deixa de ser fofoca. Você trabalha numa instituição, né, bastante, não sei se é tradicional, mas como que é dentro de um... Né, Não, é que eu acabo transitando outras organizações, né? Mas é tranquilo você... É tranquilo, você chegar, porque você vai a com a tua companheira, tem sei que lá. ser minha. Uhum. A Exatamente, tranquilidade tem que ser Verdade, minha. isso. Eu Tem que não ser posso mesmo. exigir isso dos outros. Entendeu? Então, se eu estiver inteira e tratar absolutamente tudo com normalidade... É primeiro a tua aceitação sobre você. Claro. Marisa, aí tem aquela história de como, família, não né? tem como. Eu fui assim, foi uma coisa assim, livre, leve e solta. Foi aos poucos, que de repente, meus pais, assim, já falecidos, e não foi um leque aberto total. Sou lésbica, gosto. Não, mas foi uma coisa assim, eles sacaram. E de boa. Foi Entendeu? respeitoso. Respeitoso. Eu queria saber até da Marise, assim, ela falava sobre isso. Quando você fala dessa aceitação, e aqui todas as 4 concordaram, você precisou, por exemplo, de terapia? Fez uma autorreflexão? Não, eu faço, às vezes fiz, mas para trabalhar outras coisas, Tá. entendeu? Para trabalhar meu mau humor de vez em quando. Mas não, né? caso de... Mas jamais isso. Bem, não. Jamais. Porque eu sempre tive muita consciência, né? Eu acabei tendo 2 namorados que, no fundo, não foram namorados, foram amigos, mas não tive por imposição, tive porque quis e porque eu gostava muito deles. Antes. Antes. Tá. Mas logo percebi, não, imagina, continuamos amigos e assumi. A minha família foi maravilhosa até hoje. E isso eu não quero dizer que a minha família não seja preconceituosa, tá? Ela foi maravilhosa comigo, ela me deu muito amor, tudo isso. E eu acho que essa é a função da família. Sim. E pra Porque você? essa pergunta, verdade. só concluindo, Claro. essa pergunta que você fez com relação à família, de ser a coisa, na verdade, eu penso que a família é um retrato da sociedade, é cultural, né? E é uma Mas instituição também, né? é uma instituição instituição. também, claro. E aí cabe a relação de amor que existe dentro da família. Isso sim, essa é a mais importante. No teu caso, Ingrid, como foi então com teus pais religiosos? Como é que foi? Teve esse momento que você quebrou a dualidade teve. ali, o duplo, que Teve. você contava no outro bloco? Como é que foi? Teve esse momento em que, assim, eu falei pra eles que eu era gay e conversei e tudo mais. Não foi uma coisa muito fácil, eles tiveram uma certa resistência, a gente teve várias conversas, várias coisas, assim, a gente se Mas foi desentendeu. tranquilo ou teve Não, quebração de prato? A gente Você se desentendeu. chegou um dia e falou, sou lésbica, Sim, gosto de falei, meninas? falei, assim, foi uma coisa que acabou sendo inevitável de não falar. Teve um momento até que... Teve momentos que minha família via, mas fingia que não via, sabe? Aquela coisa. E teve um dia que, até o dia que estourou os ataques do PCC em São Paulo, eu tava na Augusta com uma menina e, de repente, tudo caiu, o mundo caiu. E eu falei, bom, vou ter que ligar pro meu pai pra vir me buscar, né? E aí, pai, então, tô aqui com uma amiga, né? A gente tem que, né, ir pra aí e tal, não sei o quê. E fomos lá, fui com a tal da amiga, né? Só que daí eu dormi na minha cama e um colchãozinho no chão pra ela, só que no fundo a gente dormiu juntas. E minha mãe disse que Deus revelou pra ela que a gente tava dormindo juntas, mas é óbvio que ela olhou pela fechadura. E acabou, enfim, que ela viu e eu reforcei e tudo mais, mas teve momentos muito tensos, pra ser sucinta, assim. Eu saí de casa, voltei e saí de novo. Mas o que eu queria dizer, assim, a família tem essa coisa de ser uma instituição, de refletir valores da sociedade. E no caso, assim, né, de famílias religiosas, reflete muito esses valores também religiosos, né? A igreja valoriza muito a família. Então, é muito difícil para alguém que é da religião, que é religioso, de qualquer religião, né? Entender como que pode uma mulher não casar com um homem, porque a Bíblia diz que o homem e a mulher foram feitos, né, para procriar, para criar uma família juntas, para continuar. Orientação, né? Sim, e é o que está na Bíblia, né? Então é uma coisa assim, é completamente fora de qualquer
circunstância cabível e pensável. E para você foi difícil sair do que diz a Bíblia? Porque então, você vinha dessa raiz, foi uma coisa complicada, porque eu ficava pensando, pô, mas e aí, né? Só que eu fui percebendo com as pessoas que eu fui convivendo que não... Elas eram pessoas normais, e o que mais foi assim, decisivo foi quando eu fiquei com a moça lá na faculdade, eu falei, caramba! Ô, louco, é muito bom isso, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu tenho amor pra dar, eu sinto prazer, uau! Sabe? Salvou a gente. Que bom, né? E aí, só uma coisa pra concluir essa coisa da família, que eu acho importante dizer, que eu falei pra Carla também, é que ninguém me ensinou a ser filha, assim como ninguém ensinou eles a ser pais. Então, hoje em dia, a gente convive melhor, entendeu? Ele ainda tem as raízes que imperam todos esses valores que eu já falei, mas assim... É um aprendizado diário. É um aprendizado diário, é um aprendizado constante, mas a gente convive... Eu ouvi uma coisa muito bonita no começo do ano de que, olha, minha filha, a gente tá ficando um pouco velho, eles me tiveram muito jovens, a gente tá ficando um pouco velho já, o tempo tá passando, você tá grande, eu quero só conversar com você, quero saber como é que você tá, quero que a gente se fale, porque a gente passou um tempo sem se falar. Então, eu acho que, assim, é possível, é isso que eu queria dizer, sabe? É possível um convívio e que os valores das relações humanas sejam colocados em primeiro lugar. Às vezes pode ser muito complicado, mas isso é possível. André, e ela fala, as duas aqui falando da faculdade, a Marise também falando desse contexto do trabalho. Eu queria perguntar para a Tatiana se você lida com crianças, tem esse interesse, né, na educação básica, que é aquela coisa que até ela falou, os pais sabem, dá para ver quando a criança é pequena, assim, ela vai ter essa orientação. É um negócio que, assim, que muitas vezes os professores mesmo ignoram e contribuem para essa sociedade preconceituosa. Se você vê a menina com outra menina que você vê que estão ali próximas, o que faz, né? Então, hoje em dia eu não lido com criança, né? Eu trabalho numa biblioteca, mas é uma coisa que a gente, acho que depende muito, mas a maioria percebe, eu acho, que desde pequena a gente tem uma série... Eu, por exemplo, eu falo por mim, essa coisa que vocês falaram da família é uma coisa engraçada, assim, porque para os homossexuais, para todos os outros grupos, assim, sofrem preconceito lá fora, mas são acolhidos dentro de casa, grupos religiosos, sei lá. E os homossexuais não, eles sofrem preconceito lá fora e dentro de casa também, né? É muito curioso isso. Também tem uma história de uma família muito bacana, assim, e é isso que é engraçado. Todo mundo sacou muito antes de mim, assim. Minha mãe sacou muito antes de mim, minhas professoras sacaram muito antes de mim. Elas chegavam pra mim e falavam assim, e aí, você tem namorado? Tá namorando? Mas daquele jeito, que eu falava, gente, mas o que ela tá falando assim comigo, perguntando desse jeito? Ela tinha sacado há muito tempo, e eu é que demorou pra cair minha ficha. E minha mãe também, tanto que desde pequena, assim, desde pré-adolescente, minha mãe tinha essa coisa, assim, de falar comigo, por exemplo, sabe, nessa hora de dar conselho, falou assim, olha, quando você tiver um namorado, não faça isso, não faça aquilo. Minha mãe falava assim pra mim, quando você tiver um namorado ou uma namorada, né? Ela falava isso? Minha mãe Olha, muito aberta, entendeu? E ela faz o quê, sua mãe? Minha mãe é dona de casa, foi comerciante durante um tempo e tal. E é muito engraçado, porque ela sempre teve isso, assim, de dar essa orientação, mas assim, olha, eu já sei, fica tranquila, tá tudo bem, sabe? Eu vou te apoiar de qualquer maneira, sempre. Né? Mas essa coisa de sacar muito antes, isso eu era pequena, assim, e ela fala que desde pequena tinha essa coisa de não me adaptar muito bem com esse papel feminino, assim, 100%, sabe? Das roupinhas, do rosinha, da bonequinha, não sei o quê, queria jogar bola, queria... Não que isso tenha a ver com ser homossexual ou não, também, né? Não é o feminino imposto, né? Claro que não tem nada a ver, porque, mas na verdade... pra ela já via isso, entendeu? Não, mas é que, na verdade, eu acho que o grande feminino está sendo trabalhado por nós, né? Exatamente. Nós trabalhamos esse feminino, né? Porque esse outro feminino é um feminino imposto e... Construído, total. Construído, tudo isso. Mas eu só queria fazer uma observação, que você perguntou o que a mãe dela fazia. Uhum. E da experiência que eu tenho, de todo mundo que eu conheço, não tem nada a ver, entendeu? Uhum. Eu conheço mães, professoras, doutoras, claro, pesquisadoras de universidade, que não admitem que nem que a filha chegue perto. Uhum. E outras que são mal sabem ler. E que então, eu acho que o que varia qual é o padrão que você fez para o seu filho. Uhum. Né? E se você fez um padrão muito forte, é difícil para você sair de lá. E a relação de amor que tem na família. Eu acho que a cultura, a intelectualidade não influencia nesse caso. Às vezes até religiosidade. Conheço pessoas muito religiosas e que lidam muito bem com isso. Tem amigas que foram freiras, entendeu? E que tem uma relação com os amigos homossexuais e com as pessoas, assim, totalmente diferente desse padrão de religiosidade que a gente vê. Essa coisa da religião, assim, aquilo que eu estava falando que é possível e tal. Por mais que tenha toda uma camada, né, que dificulta ser dito,
assim, por algumas famílias, né? Essa coisa de aceitar, assim, mas no fundo, se tem o amor, se tem aquele, né, aquele sentimento ali, eu amo você, meu filho, tal, por mais que não seja dito, mas às vezes não é só com palavras que você diz certas coisas, né? E eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que ela falou, de que às vezes a gente tem preconceito tanto fora como dentro de casa, e aí... Eu percebo, assim, porque eu também já discotequei muito em festas para meninas e tal, eu percebo que, por mais que as meninas não saiam tanto e tal, mas já tem certas identidades, certos grupos que se constroem, né? Tem meninas que saem juntas para ver show de rock de bandas de meninas. Tem meninas que saem juntas para ver o Farol da Cida, da Madalena lá, com o som dos anos 80. Tem outras que vão ouvir um som um pouco mais eletrônico em tal lugar. Isso ainda está muito disperso, mas isso já acontece. Tá. Isso é bem interessante. E é mais fácil ser homossexual nos grandes centros do que no interior, será? Ah, com certeza, eu acho. Acho que é. Mas é Com mais certeza. fácil viver no grande centro. Eu acho que, entendeu? Não existe a manifestação em relação... Mesmo as casadoras têm dificuldade no interior. Não tem como. Você entendeu? Eu acho que... como nós estamos falando, as mulheres têm menos visibilidade, isso aqui. Não, são as mulheres que Em têm geral, menos visibilidade. em geral, é uma verdade. luta As mulheres maior. em geral, né? É uma luta maior, que a gente tá... Mas ainda tem muito chão. Então, não é as lésbicas. Não, são as mulheres. mulheres, O que verdade. nós passamos Olha, as mulheres você passam. vê, quando eu quis sair realmente do armário, até perante minha família, eu saquei que a minha família sabia da minha opção sexual. Eu falei, bom, eu tenho que sair de uma forma bacana. Mostrar que não é bicho de sete cabeças. Aí foi quando a revista Época me convidou para sair, que ia sair o Orgulho Gay, lembra? Que saiu em Mato Grosso, bom, enfim. Eu falei, eu vou sair em grande estilo. E qual Eu vou foi? sair. Aí, a revista Época me chamou, eu falei assim, é isso aí, como que vai ser? Não, vai ser assim, assim. Eu falei assim, bacana. Bacana. Então, agora eu vou sair do armário para o Brasil. Eu estava começando o Farol Madalena. E saí na revista. Só que a minha irmã mais velha, ela hoje, ela defende, mas olha, você não imagina o que ela defende o mundo nosso, principalmente da mulher. E ela era uma pessoa preconceituosa. Mas a partir da hora, assim, a revista saiu no sábado, estava entrando nas revistarias aí, ela estava pegando um avião indo para a Europa. Eu falei, ai, graças a Deus, pelo menos quando ela voltar, já a coisa já meio que já está, né? Então, eu saí e não falei nada. Só a minha irmã, a segunda, que sabia, já da minha opção. Aí o que aconteceu? Um amigo meu me ligou, Cida, já está no jornal, blá, blá, blá. Saí correndo para comprar, entrei no jornaleiro. Quando eu fui comprar, eu dou de cara com meu irmão. Ele com a revista embaixo do braço. Eu, oi! Ele, você ficou bonita, viu? Eu, Olha, que bom. Tá bom. Ele entrou no carro, eu entrei no carro e fui embora, né? Eu falei, ai, que bom, ai, que bom. Eu fiquei tão feliz. Então, aí minha irmã voltou da Europa. Lógico, de cara. Mas mal já ela desceu do avião, já deram para ela. Eu falei, agora. Ela ligou para mim e falou assim, preciso falar com você. A matriarca, né? Eu falei, ok. Eu falei, bom, agora ela vai acabar comigo, sair numa revista. Olha, foi uma coisa tão linda para mim, que a gente sentou e ela veio falar para mim, adorei. Olha. Só que tem uma coisa, se deu respeito para ser respeitada. Saiba levantar essa bandeira com muito orgulho, que eu quero ter orgulho de você. Cara, sabe, eu me desmontei, lógico, né? Então, a partir daí, eu tive e tenho uma força muito grande da minha família. Foi aonde que eu tive o Farol, as dificuldades que eu tive lá no Farol, com preconceito, com levando ovada, levando banho de cândida. Por preconceito. Por preconceito, por Entendi. preconceito. E aí eu quero fazer uma pergunta para todas, né, André? Porque acho que pegando carona no exemplo que você deu, no que a Marise veio falando ao longo de toda a nossa entrevista, a questão do ser antecede a questão da sexualidade, né? Talvez mais do que um trabalho da sexualidade de vocês, é o quê? É um trabalho de autoafirmação, de você se aceitar?
Que a gente é como qualquer pessoa, a gente acorda de manhã, toma café. De boa. Tem conta pra pagar, né? Tem conta pra pagar, tem que trabalhar. Tudo isso. É assim que vai a vida, né? Não tem muitas Nada grandes mudou. diferenças. Não tem nenhuma. Tem um diferença. estereótipo. Nenhuma diferença. pintado, Mas eu acho que mas- as pessoas ainda elas estão num estágio assim de não saber diferenciar. Então, se elas convivem com um heterossexual e esse heterossexual é um sacana, faz um monte de coisa errada, trai a mulher, bate no filho e tal, ela não vai falar, esse é heterossexual, não sei o quê. Agora, se é um gay que faz ou uma lésbica, ou uma travesti, alguma coisa, que faz uma coisa assim, que pisa na bola, ele, mas tinha que ser viado, tinha que ser, né, lésbica, uma coisa. Então, isso é muito complicado, sabe? Porque as pessoas têm que começar a ver, e por isso que eu acho que é importante essa coisa de ter visibilidade mesmo, de todo mundo que tem uma vida pública, jogador de futebol, artista, sabe? Eu acho que é legal sair do armário, eu acho que é importante, porque as pessoas começam a ver, né? Começam a falar, pô, mas não tem nada de diferente. Aí essas pessoas ficam todas enrustidas, as pessoas não têm esse parâmetro para começar, porque é pela convivência, não adianta a gente ficar discursando, isso é uma coisa que eu aprendi, assim, não adianta você falar, discursar, dar aula, dar curso, as pessoas só vão se ligar disso quando elas conviverem, né? E perceberem que, na verdade, é tudo igual, tudo ser humano. E tem essa coisa de que no senso comum, assim, é muito... E quanto mais conservador acho que mais forte isso, embora tenha mudado muito, é que tá muito ligado à coisa da putaria, né? Tipo, Promiscuidade. óbvio que todo mundo tem putaria, hétero, gay, bi, todo mundo, né? Todos os... Né, essas classificações, essas linhas, todo mundo tem, né, os seus jeitos de se relacionar, né, sendo putaria ou não sendo putaria. Tô falando putaria pra chamar a atenção, assim, mas assim... Mas isso aconteceu muito lá né, no Farol. De todos tem gente que casa e que Isso é só da tem pessoa, um companheiro, né? Não é da do pessoa. gay ou da lésbica, do pois heterossexual. é E aí a gente vai ter que se encaminhar já para o final. Eu vou fazer uma pergunta breve. Eu quero que cada uma consiga ser sintética para essa pergunta, para essa resposta. Eu vou começar com a Tatiana Carvalho. Tatiana, é bom ser você? Eu adoro quem eu sou, eu adoro viver, eu amo a vida, eu tenho muito orgulho, tenho orgulho da minha família, das pessoas com quem eu trabalho, do lugar em que eu tô, eu adoro viver e ser eu mesma. Obrigada, viu, Tatiana? Marise Louvson, policial militar, hoje ela é consultora do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O que é amor para você? Nossa, amor é tudo. É a vida, né? É a vida. É você estar inteiro, é você acreditar na vida, acreditar em você, acreditar no outro e estar inteiro sempre. Obrigada, viu, Obrigada Marise? E a Ingrid também que está aqui com a gente. A Ingrid tem 28 anos, é produtora cultural, está aí envolvida em várias coisas. Veio da USP Leste num dia de trânsito aqui de São Paulo para nossa entrevista. Aí, Ingrid, o que você sonha como um relacionamento ideal para você? Uau, acho que tem que ser uma coisa assim, tem que ser uma pessoa que te ouça desde as coisas mais comuns do dia a dia, sobre, sei lá, o que a gente vai fazer de café da manhã, até textos complexos do Deleuze, coisas complexas filosóficas. Acho que tem que ter um pouco de tudo isso e tem que ser uma pessoa que te faça rir, que te faça feliz, que você se empolgue de estar do lado, porque senão, né, acho que a gente tem que ser feliz, senão não adianta. Obrigada, viu? Todo mundo tem que ser feliz. E a Cida Araújo também, que é empresária que está aqui com a gente, uma pioneira, né, Cida? E o que você fala para você mesma quando você deita no travesseiro a respeito do que você se orgulha em você? Bom, eu me orgulho do que eu sou. Eu me orgulho do que eu faço, do que eu passo para as pessoas, que eu posso passar para quem pede ajuda para mim, incrível que pareça. Eu sou uma pessoa hoje que eu sou procurada pelas lésbicas que têm problemas dentro da família, dentro do trabalho, e venham pedir opinião para mim. Então, eu acho isso muito bacana, maravilhoso, e eu me sinto tão bem com isso, porque eu posso ajudar o próximo, principalmente a mulher lésbica, que se debate dentro dela por ser lésbica. E dá para ser livre. E dá para ser livre. Eu quero mostrar isso para ela. Bom bate-papo, né, André? Muito bom. Mulherada Muito bom. Né? Posso falar uma coisa? Claro. Eu sou uma das entrevistadas do livro da Carla, né? Que é um dos porquês que você me chamou hoje, que chama muito prazer, Vozes da Diversidade. O prefácio foi escrito pelo Jean Willis, deputado, e assim, eu acho que é
quarto, quinto livro já da Carla. E o lançamento é quinta-feira próxima, no Vermont Itaim, às 7h30 da noite. Então, Lá, né? Em São inclusive, Paulo, né? Também tem meu depoimento, né? E leiam, por favor, para Leiam, saber a história isso. da exatamente. Elas que tiveram aqui há pouco tempo com a gente, há cerca de 2 semanas, e o público da CBN conhece e com certeza vai prestigiar. Eu queria agradecer imensamente a vocês 4. Que bom bate-papo, né, André? E que venham mais Obrigada. bate-papo com vocês. Desculpe que Obrigada. hoje eu não vim, mas assim, não estou muito bem, mas o que eu puder ajudar, por favor, estamos aí de braços abertos. Lembrando a você, ouvinte, que essa conversa inteira, na íntegra também, no site da CBN, você pode assistir, conhecer o rosto de cada uma dessas mulheres, com tantas histórias e com tantos ensinamentos de reconhecer quem se é. Tudo no site da CBN e também em vídeo para você que nos ouve agora. CBN Mix Brasil. Apresentação: André Fischer e Pétria Chaves.